No dicionário, a palavra memória é o feito de se lembrar de alguma coisa. A faculdade de reter ideias e sensações que foram vividas anteriormente. Mas, de um ponto de vista mais filosófico, não fica muito claro se uma memória realmente pertence a quem viveu aquilo ou se é algo imaterial que ficou no passado. Afinal de contas, qual é o tamanho de uma lembrança? Quanto dela realmente aconteceu e quanto foi criado na imaginação? Mas é justamente essa controvérsia de sentimentos que cria a nossa história. Misturando as experiências pessoais, as pessoas que passaram por nossa vida, os lugares por onde estivemos e quem nos tornamos depois de tudo isso. Dizem que quem tem uma história tem tudo, principalmente aquelas que nos levam ao fundo do poço, mas são superadas. Se tem um povo que sabe da importância disso, são os moradores de Caraguatatuba. E em 1967, os caiçaras viveram aquela que é considerada uma das piores catástrofes naturais da história do país. Uma tromba d'água caiu sobre o município, deixando centenas de mortos e um cenário devastador. Hoje, 18 de março, 50 anos depois, Caraguatatuba dá um exemplo de resiliência e comprova que realmente é a cidade que recusou-se a morrer. Há exatas 5 décadas, a história de Caraguatatuba mudou para sempre. 18 de março de 1967, o dia em que a cidade viveu a pior catástrofe da sua história. Entre janeiro e fevereiro daquele ano, uma chuva leve e persistente caía sobre o município. Gradativamente, ela foi aumentando de intensidade. O ápice foi entre 15 e 18 de março. Segundo os relatos, o dia anterior foi de muita chuva, dia 17, 16, 17, de muita chuva, de chuva ininterrupta. Entrou dia 18 chovendo, começou com muita chuva, depois deu uma trégua, diz que saiu um solzinho, né? Mas logo eles viram já o céu, perceberam o céu escurecendo, muitas nuvens escuras. Os moradores já naquela preocupação de irem para suas casas, né, de já se protegerem daquele aguaceiro que estava prestes a cair. Mas aí foi nesse período, entre 1 e 2 da tarde, que começaram realmente o desbarrancamento, o desmoronamento do Morro do Cruzeiro, do Jaraguazinho, aquele estrondo forte que se escutou a quilômetros de distância. Eles disseram que a chuva permaneceu até o dia 19. Aquela tragédia toda e a interrupção da energia elétrica, dos telefones, a cidade ficou incomunicável e nas escuras. Anoiteceu no dia 18, eles no meio daquela tragédia toda, que já perceberam que provavelmente muitas pessoas já tinham se machucado até vindo a óbito, tinham morrido, casas tinham desmoronado. Já alguns sobreviventes chegando, inclusive, e aquela situação, todos eles no escuro. Como toda a região da Serra do Mar tem o solo formado por matéria granítica, as raízes das árvores e plantas não são profundas. Apesar de longas, quando atingem as rochas, elas se espalham. Com a chuva leve caindo constantemente, a terra que sustentava a vegetação foi se soltando e ficando cada vez mais frágil. O solo da Serra do Mar, ele é muito raso, são poucos metros de profundidade. A parte da camada de vegetação, depois o solo, o subsolo e logo vem a rocha. Então, quando você adiciona muita água nesse sistema, por ser inclinado, naturalmente, isso aí com fendas, com rachaduras, com erosões, essa água chegando próximo da rocha, ela faz uma alavanca e vai retirando essa camada superior de terra. Então, o fenômeno é simples. Existe até um termo científico que segura as moléculas do solo, que é a tensão de sucção, ou seja, as moléculas do solo são como a mão da gente presas. Se você colocar água entre as moléculas do solo, elas simplesmente se desprendem, elas se desmancham.
Esse é um fenômeno que faz desencadear esses eventos de escorregamento. A própria condição geológica, né, e a questão de chover bastante, a própria formação, ela é propícia para isso, né? Às vezes a tragédia, um deslizamento daquela magnitude, a gente talvez não evitaria. Não, era possível de ser evitado, porque choveu muito, né? Choveu absurdamente, em condições aí que se formou, o solo ele não absorveu, uma série de fatores combinaram para aquela tragédia. E os números foram altos e impressionantes. De acordo com os pluviômetros da Fazenda dos Ingleses, uma das únicas que na época contavam com equipamento, só no dia 17 de março de 1967 choveram 115 milímetros em Caraguatatuba. No dia seguinte, dia 18, foram 420. Para ter noção do tamanho do estrago, é só dizer que em 2 dias choveram mais de 500 milímetros em Caraguá, quando a média no Brasil inteiro, por ano, é de 1.000 a 1.200. Então, para você ter uma ideia, 1 milímetro de chuva é como se a gente tivesse 1 metro quadrado no plano e 1 milímetro, uma lâmina de 1 milímetro de água, né? Então, isso é 1 milímetro de chuva. O que choveu domingo, por exemplo, em 2 horas, 140 milímetros, é como se fosse 14 centímetros de água por metro quadrado. Então, você imagina isso somado às ruas, às ocupações, às encostas, você imagina esse volume de água todo sendo praticamente jogado como um balde d'água sobre essas ocupações. E em 1967, a conhecida catástrofe de 67, foi uma coisa completamente fora do normal, né? Que como você disse, com um volume de chuvas absurdo. E isso desencadeou os processos de escorregamento, os processos de deslizamento e todas as mortes que aconteceram. Esse aqui é o bairro do Tinga, antigamente conhecido como Pau d'Alho. Aqui atrás existiam casas que hoje estão soterradas pela lama. Lá de cima do morro desceram as barragens, as árvores e lama. Em outra região, no centro da cidade, o mesmo aconteceu, mas formando uma espécie de barreira, uma espécie de represa. Mais tarde, 2 horas depois, essa represa estourou, o que deixou milhares de pessoas e casas debaixo da lama. Foi a ponte, ela serviu como dique, né? Porque veio em alta velocidade, uma velocidade muito grande. Toda uma lama marrom, né? Toda uma lama avermelhada, né? Toda aquela lama com árvores, né? Então todos esses troncos descendo, e parte disso ocupou o Rio Santo Antônio e veio pelo Rio Santo Antônio. Essa lama, ela veio pelo Rio Santo Antônio também. Então, nisso, todo aquele detrito, aquelas árvores, ficaram presas, foram chegando e ficando presas na ponte, até uma hora que essa ponte não aguentou, que era muito peso para ela e muita força, né? Aquela força em direção ao mar, dessa avalanche, né, de lama em direção ao mar. Então, esse peso todo ela não aguentou. Foi a sorte dos moradores, foi a sorte do pessoal de Santa Casa também, foi a sorte nessa hora que a ponte, ela cedeu para um lado, entendeu? Então ela rompeu e toda aquela lama foi em direção ao mar, inclusive chegaram até a Ilhabela. Tem relatos de corpos, de detritos, de lama chegando até a Ilhabela. Caso as árvores que foram arrastadas do alto dos morros e o deslocamento da ponte principal do Rio Santo Antônio não tivessem formado um dique, a situação poderia ter sido bem pior. A cidade inteira teria sido inundada. A maior parte da estrada da serra foi destruída. Em muitos trechos se formaram precipícios com mais de 100 metros de profundidade. A estrada que leva a Ubatuba também foi atingida. Houve diversas quedas de barreiras. Um ônibus lotado de passageiros teria desaparecido. Provavelmente turistas, ou boa parte de turistas. Então, provavelmente são pessoas que a gente nunca vai saber quem foram, quem eram essas pessoas que estavam vindo para Caraguatatuba, quem eram essas vítimas. Então, a gente tem a questão deste ônibus, mas e os carros?
e outras pessoas que estavam ali trafegando, ali, vindo através da estrada para Caraguatatuba. Um balanço oficial, divulgado em 21 de março de 1967, apresentava o seguinte quadro: 30 mil árvores desceram as encostas dos morros e se espalharam pela cidade. 5 mil troncos soterraram diversas casas. 400 imóveis desapareceram sob a lama. A Prainha e a Martim de Sá tiveram o leito totalmente coberto por cerca de 80 metros de lama. O rio Santo Antônio, que corta a cidade, se alargou de 40 para 200 metros. 3 mil pessoas ficaram desabrigadas, sendo que na época Caraguá tinha 15 mil habitantes, ou seja, 20% da população perderam as moradias. Além disso, 120 dos 436 mortos já haviam sido encontrados. Centenas de outros corpos jamais foram descobertos. Então a gente não tem ainda nem como mensurar, porque não existia a questão dos moradores em situação de risco, eles não eram registrados, você não tinha um registro daquilo tudo, você não tinha como, em acontecendo a tragédia, nem como saber qual era o público, né, que estava exposto àquela emergência, né? Então hoje, realmente, se acontecesse hoje, talvez esse trato até da identificação das pessoas, ele já seria feito de uma maneira diferente, até pela tecnologia, pela evolução, pela capacitação dos órgãos envolvidos nessa parte aí de resposta. E mesmo contando com um vasto acervo documental, os itens mais preciosos da tragédia de 67 são os relatos daqueles que viveram a situação na pele. São os heróis, muitas vezes anônimos, que ajudaram a salvar vidas e a reescrever um novo capítulo na história de Caraguatatuba. No próximo bloco, você vai conhecer algumas dessas figuras. Pessoas que ajudaram no serviço, colaboraram no serviço de resgate e também deram uma nova chance ao município. Até já!